Pois é. Fala galera do Pensatório, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Meu nome é Gabriel Santos e estamos começando mais um vídeo crítica análise. Desta vez da primeira temporada da recém-lançada temporada de Demolidor Renascido, Daredevil Born Again. Queria estar em outras circunstâncias, falando em outras circunstâncias, mas são essas circunstâncias de agora. Vamos destrunchar a série, essa primeira temporada. E... Cê é louco, cachoeira? Se você é fãzaço, se você gosta muito de Born Again, talvez no final desse vídeo você vá me odiar. Mas enfim, fica até o final pra você descobrir. Antes de começarmos a crítica, deixa seu like, seu curtir e comenta aí o que vocês acharam dessa primeira temporada de Demolidor. Vocês gostaram? Gostaram do rumo que a série tomou, que os personagens tomaram? Diga aí nos comentários, deixe o seu feedback, é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Siga o Pensatório nas outras redes sociais, Instagram, Twitch, tá tudo o link aí abaixo, só você clicar e seguir o Pensatório nessas redes. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho, solta a vinheta produção. Depois dessa vinheta, o bicho vai pegar. Galera, vou começar falando sobre a temporada como um todo e deixarei pra falar sobre o último episódio, o 9º episódio dessa temporada de Demolidor Renascido, no final do vídeo. Mas vamos analisando os pontos, eu separei por pontos, como eu sempre faço com vocês. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas não garanto, não prometo. Tentarei. Como eu falei pra vocês, separei em pontos importantes que a gente vai debater ao longo do vídeo. E o primeiro ponto são as atuações de Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, respectivamente Matt Murdock, Demolidor, e Wilson Fisk, Rei do Crime. Cara, isso já é desde a primeira temporada, né? Esses caras, o Vincent D'Onofrio, o Charlie Cox, eles carregam as temporadas, a série do Demolidor nas costas. Eles carregam o show. Sem os dois, não existe Demolidor e Rei do Crime ali, não existe show, cara. Pode ser que exista Demolidor sem o Rei do Crime, né? Até porque o Charlie Cox, ele é o cara. Você vê que ele tem um carinho pelo personagem, ele entrega ali uma atuação digna, ele entrega esforço, ele entrega ali vontade de destinar aos fãs algo especial, algo que vá agradar o grande público. O Demolidor do Charlie Cox não tem do que reclamar. Desde a primeira temporada, a segunda, a terceira, e agora com o Demolidor Renascido, Charlie Cox nasceu para ser Matt Murdock, Demolidor, então a atuação dele continua formidável, assim como do Vincent D'Onofrio. Nessa temporada ele tá mais devagar, ele tá mais lentinho, mas no final, né, dessa temporada, no final do episódio 9, nós vimos que o bicho só tava ali aguardando o momento certo para poder mostrar suas garras. Se é que vocês me entendem. CPF cancelado. Cara, Vincent D'Onofrio, você também nasceu para ser o Rei do Crime e eu espero muito que um dia você consiga enfrentar o Homem-Aranha, o Demolidor e o Justiceiro juntos. O Rei do Crime do Vincent D'Onofrio, ele é um vilão de filme, cara. É um vilão pro universo cinematográfico da Marvel no cinema. Ele tem... Cara, o que ele fez no episódio 9, vocês têm que assistir, cara. Eu te falei, caraca, isso é Rei do Crime. É um cara que... E morreu. Mas aí que tá, a gente fala de Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, mas a gente lembra que a série não é só de protagonistas e de antagonistas, é também de personagens secundários. E os personagens secundários de Demolidor Renascido, cara... Eu não consigo gostar dessas pessoas. Só aquela Heather, essa personagem nova que é o interesse amoroso do Matt nessa temporada. Que personagemzinha chata, cara. E ela nesse final de temporada conseguiu me irritar. O Matt Murdock tá lá o tempo todo falando pra ela: o Wilson Fisk não presta, querida. Ele é mau. Eu tenho experiência com esse vagabundo. Confia em mim, ele é mau. E ela não escuta o cara, velho. Ela não escuta o Matt. O Matt tá lá falando: pô, Demolidor te salvou, se não fosse o Demolidor, o Muse teria te matado. Não, eu me salvei, eu que acabei com o Muse, eu que... Nossa, velho, que personagem chata, velho. Mas enfim, não é só a Heather, é entre outros personagens secundários ali dessa temporada. Eu não tenho um que salve. Não tenho nenhum personagem que eu tenha um apelo, um personagem secundário que eu tenha um apelo emocional por ele nessa temporada. Se vocês têm, digam aí. Tem algum personagem secundário que salvou nessa temporada?
pra mim, ó, tudo bucha de canhão. Outro ponto que eu gostaria de destacar também é o ritmo acelerado, rushado dessa temporada. Eu acho que depois das regravações, que a gente sabe que, de acordo com o histórico dessa temporada, ela passou por muitos problemas nos bastidores, muitas regravações, mudaram showrunners, enfim, teve muito PT nessa temporada do Demolidor e tiveram que regravar algumas cenas, descartar material e parece que tentaram fazer ali um retalho, costurar retalhos para poder entregar algo que fosse assistível para o grande público. Mas a gente vê ali um ritmo rushado, episódios que, ao mesmo tempo que eles estão andando, parece que eles estão voltando para trás. Poxa, você vê o primeiro episódio e você fala, caraca, quem vê o primeiro episódio se engana fácil, que vai ser uma série muito boa. Nos primeiros minutos ali tá o Matt, a Karen e o Fog caminhando na calçada e tem toda aquela tragédia, a luta do Demolidor com o mercenário no prédio, o mercenário matando geral a roda, o Demolidor tentando impedir, ele contra o tempo, ele, ao mesmo tempo que ele tá lutando contra o mercenário, ele tá ouvindo os batimentos cardíacos do Fog cada vez mais fracos, e você vê aquele ritmo insano, você fala, caraca, a temporada inteira, claro, não vai ser ação o tempo todo, mas vai ser nesse naipe, cara, e não é, depois do primeiro episódio e do segundo, a série sofre uma queda de qualidade. E o ritmo ajuda nisso. O ritmo, cara, é um ritmo rushado, mas não te leva a lugar nenhum, cara. Os personagens estão ali, o Matt tá... eu não quero ser Demolidor, eu confio no sistema. Meu Deus do céu, cara. Depois de tudo que ele passou nas primeiras temporadas, eu não sei se esse era o caminho a seguir com o personagem. E o Rei do Crime só tá sendo o Rei do Crime. Ele quer dominar tudo. E essa é a grande missão do Wilson Fisk como personagem da Marvel. Ele que tá por cima de tudo, ele quer estar sobre o controle da cidade, com o controle da cidade. Então é isso. Parece que a série corre pra caramba em poucos episódios pra poder chegar à linha de chegada, né? Pra alcançar a linha de chegada. E são poucos personagens, são poucos episódios pra comprimir tantas narrativas com tantos personagens. E é isso. Ao momento você vai ver, poxa, que série corrida. Poderia ter mais episódios pra poder elaborar melhor, pra poder trabalhar melhor esses personagens, mas não tem. Trabalharam com os poucos episódios que eles tinham e acabou sendo um ritmo bem corrido, uma trama bem rushada. Outro ponto, Muse, o Muso. Eu acreditava que seria o serial killer da temporada, que de alguma forma ele chegaria até o final da temporada, que, poxa, é um personagem interessante, eu gostei muito dele, cara. Eu não conhecia o Muse, ele é um personagem recente. E eu gostei muito do personagem, da estética do personagem. Ele é um personagem diferente, pô, fazendo pinturas com sangue, fazendo vítimas pela cidade. Ele tem todo aquele ar meio misterioso dele, meio caótico, ao mesmo tempo que mistura, sei lá, uma essência de elegância, um tipo de elegância, pô, ele é um pintor, mas ele mata pessoas e faz pinturas com sangue. Cara, é um personagem que chegou no episódio lá da Heather, a Heather matou o Muso. A Heather, a psicóloga chata do caramba, o terapeuta do namorado do Matt Murdock, ela matou o Muso, cara. Desperdiçaram um personagem interessante. O Demolidor lutou com ele lá no apartamento, tava até sendo quase equiparado o Demolidor ali na luta, né? Porque o Muso, ele tem, não sei se é jiu-jitsu, ele é treinado em artes marciais. Mas eu achei que foi um personagem muito desperdiçado. Não poderiam ter matado ele tão cedo assim. Dizem que nos quadrinhos ele volta. Pode ser que na série também ele ressuscitem o Muso. Eu gostaria muito que ressuscitassem ele, porque eu acredito que é um personagem que venha agregar ainda mais a mitologia de Demolidor Matt Murdock. Outro ponto que acredito que deixou a desejar foi a ação ausente. Temos momentos ali, ápices, né? Picos durante a temporada de ação. O primeiro episódio temos ali o Matt lutando contra o mercenário. Temos também a cena dele lá contra os policiais corruptos. Temos também a cena do banco. Enfim, a ação nessa temporada foi muito pontual, né, cara? E foram só alguns momentos específicos que você fala, caraca, essa cena foi muito bem gravada, muito bem coreografada. Posso falar pra vocês que, pra mim, assim, o top da cena de ação: Demolidor contra o mercenário, Demolidor contra o Muso lá, quando ele foi resgatar a Ayala lá, né, que vai ser a Tigresa Branca, a menina lá, que eu esqueci o nome. Demolidor com o Justiceiro no final da temporada. E acho que é isso. Se eu estiver esquecendo, cara. O banco também foi legalzinho, mas não era Demolidor, era o Matt. Mas o Matt é o Demolidor. Mas enfim, pra vocês verem, foi muito específico, momentos específicos de ação grandiosa. Não teve assim, uau, momentos espalhados. Foi muito bem específico, momentos bem específicos. E por isso que eu achei que essa temporada deixou a desejar no quesito ação. E, cara, por incrível que pareça, muita gente vai torcer o nariz com isso, mas
Essa primeira temporada de Demolidor Renascido não é sobre o Demolidor e nem sobre o Rei do Crime. É sobre Wilson Fisk e Charlie Cox e Matt Murdock. Eles começaram como os personagens, como Demolidor e Rei do Crime no começo da temporada. Passaram ali por um momento de vamos mudar, estamos mudados. Inclusive ia ter eu gostei muito do diálogo deles lá na lanchonete, deles falando, olha, estamos agora em outros caminhos, vamos seguir nossos caminhos, mas se um cruzar o caminho do outro vai ter treta. E no final da temporada que nós temos eles voltando aos personagens Demolidor e Rei do Crime. E é isso, a série, essa temporada, é sobre Matt Murdock tentando não voltar a ser o Demolidor, mas acaba voltando, e Wilson Fisk se encaminhando para ser novamente o Rei do Crime. E agora o episódio final, gente. Meu Deus do céu, cara, depois de uma temporada rushada de personagens ali secundários que não tinham apelo, meu Deus do céu, aí eu cheguei no episódio final e falei, meu Deus, esse episódio vai ser explosivo, vai ter o Justiceiro. A cena do Justiceiro lá no apartamento do Matt eu acho muito boa, mas aí pularam da janela, explodiu o apartamento, cada um pro seu lado. A cidade teve um blackout, tá tudo apagado. Cadê o raio do Homem-Aranha? Eu sei que eu sou muito inocente, até por causa de todos os acordos, direitos autorais, o Homem-Aranha da Sony. Falaram que o Homem-Aranha não pode aparecer numa série com mais de 30 minutos. O Homem-Aranha, só por isso que fazem animações do Homem-Aranha. Falaram isso, eu pesquisei. Cara, tá beleza, não tem o Homem-Aranha, mas poderiam encaixar ali, sei lá, mostrar o Luke Cage lutando num bairro escuro lá, o Punho de Ferro, a Jessica Jones. Onde tá essa caralhada de defensores, cara? Não tem os caras. Vamos chegar no ponto um ponto que me estressou, que foi o final do episódio. Mas enfim, o episódio final rushado, chegou lá o Demolidor, só teve a cena da luta do apartamento, aí ele foi lá investigar lá no galpão com a Karen Page, que ela voltou. O Justiceiro, ele só apareceu nessa série porque no final, né, nesse episódio, pra salvar o Matt, porque a Karen Page pediu. Se não fosse a Karen, o Justiceiro não ia aparecer, cara. O Matt ia ter que lidar com aqueles, com aquela, né, os anti-vigilantes lá, aquela milícia do Rei do Crime, do Wilson Fisk, do prefeito, sozinho. Então se não fosse a Karen Page é a motivação do Justiceiro ter aparecido. Enfim, cara, aí beleza, aí tá a cidade, o Rei do Crime mandou todo mundo lá, a força-tarefa anti-vigilante deles pra rua pra poder matar as pessoas. Tinha permissão pra matar vigilantes. Inclusive tem uma cena até pesada que ele mata um garoto que tava, a tropa, né, a milícia do Wilson Fisk atirou no garoto que tava roubando uma televisão lá na loja. O cara, que isso? Você matou o garoto? Aí ele, não, ele era um mascarado e puxou a touca do garoto só porque, entendeu? Implantando provas ali que são falsas. Cara, essa milícia vai dar muito trabalho no futuro, mas ainda assim eu acredito que é uma milícia que não apresentou uma certa dificuldade pro Demolidor, um perigo pro Demolidor. Matou o Tigre Branco, né, um dos integrantes da milícia, mas não apresentou um perigo pro Demolidor, assim, em potencial. Mas aí a gente vai chegando no clímax do episódio, eu achando que ia ter uma luta incrível do Demolidor com o Rei do Crime, mas vocês não chegaram a tanto. O Rei do Crime quebrou a cabeça de um homem com as mãos, cara. Isso é quadrinhos puro. O Rei do Crime, força bruta, aquele Rei do Crime que consegue matar um homem com as próprias mãos e literalmente quebrando o crânio do cara. Eu falei, caraca, velho, o bicho vai pegar. Justiceiro e Demolidor contra o Rei do Crime lutando. Eu falei, vai ter uma cena desses três lutando juntos, um contra o outro. Vai ser incrível. Mas não teve. Justiceiro foi capturado pela própria milícia que adora ele como um ídolo. Foi capturado pelos fãs dele. O Justiceiro foi capturado pelos fãs. Frank Castle foi capturado pela milícia que o adora. Demolidor arregou porque a Karen Page falou, olha, você tá ferido, você não vai aguentar entrar naquele navio pra lutar contra o Rei do Crime. Se você entrar lá, você vai morrer. Beleza, o Demolidor botou o rabo entre as pernas, voltou pra casa com a Karen Page, investigou lá, aí decidiram, precisamos de um exército, Karen. Precisamos de um exército. Aí eu falei, caraca, agora ele vai atrás do Luke Cage, agora ele vai atrás da Jessica Jones, ele vai atrás do Punho de Ferro, vai refazer os defensores pra segunda temporada. Eu falei, meu Deus do céu, Marvel, você vai fazer um puta gancho agora. Meu Deus, a temporada foi mediana, mas você vai deixar um puta gancho, a galera vai ficar totalmente hypada pra ver essa segunda temporada, que os defensores vão se juntar pra poder enfrentar o Rei do Crime, vai ter defensores depois com Vingadores. Eu falei, caraca! Mostra a cena da Karen Page entrando num bar com o Demolidor, com o Matt Murdock vestido de Demolidor. Abram-se as portas. Eu espero que esteja o Luke Cage, o Danny Rand, Punho de Ferro e Jessica Jones esperando pra conversar com o Matt Murdock, que tá vestido de Demolidor, e eles elaborarem um plano pra retomar a cidade de Nova York do Rei do Crime. O que acontece quando
quando ele chega lá, quem que tá atrás das portas esperando o Demolidor? Say what? A porra dos personagens secundários que eu falei pra vocês que eu não tenho apelo emocional nenhum por eles. Ai, meu Deus do céu, cara. Nesse momento eu já larguei mão. Naquele momento que eu vi aqueles personagens... Cara, eu assisto a série com a minha mãe, que ela gosta muito de Demolidor. No momento que ela viu que... Minha mãe também pensou na mesma coisa que eu. No momento que ela viu que aquelas pessoas normais, policiais, tinham policiais no meio, mas a dona de bar, policiais, pessoas normais, Demolidor reunindo civis... O Demolidor reunindo civis, cara. Civis. Alguns policiais ali no meio, mas o Demolidor reunindo pessoas normais. O que você vai fazer com pessoas normais contra o rei do crime, contra uma força-tarefa que mata vigilantes, cara? A gente esperava no mínimo um Luke Cage, um Punho de Ferro, sei lá, a porra do Homem-Aranha que assim, sabe, eu tô me iludindo com os dois, que o Demolidor e o Homem-Aranha vão se juntar um dia, de novo, novamente, depois de você volta pra casa. Mas não! Como diz a minha mãe, olha lá, ele vai reunir ser humaninhos pra lutar contra o vilão principal na segunda temporada. Ele vai ser... Ele vai reunir seres humaninhos. Que cretinice! Gente, Marvel, meu Deus do céu, cara... Mas é isso, a temporada acaba assim. O Demolidor vestido lá, a cidade parece que tá sob lei marcial do rei do crime. Os vigilantes agora serão caçados pela força-tarefa antivigilante do Wilson Fisk. O rei do crime assumiu ali mesmo, agora ele tem um porto ali que não tem jurisdição nenhuma, ele comanda aquele porto, ele que manda na porra toda. E o Demolidor tá ali reunindo, reagrupando, convocando pessoas normais pra lutar contra ele, contra o Wilson Fisk, né, o prefeito ditador de Nova York. Esse é o gancho para a segunda temporada de Demolidor Renascido. Galera, como eu falei pra vocês, essa temporada foi super mediana pra mim, muito mediana, muito mediana. Começou bem com aquele primeiro episódio, teve alguns momentos ali de glória, a luta contra o Muso, gostei bastante lá no metrô, mas são só momentos específicos, momentos acalorados ali, bem específicos, bem separados. E é isso, eu dou uma nota 6.5 pra essa temporada de Demolidor Renascido. Cara, me dói, de verdade, me dói dar uma nota assim pro Demolidor, porque eu gosto muito do personagem, gosto muito do Charlie Cox como o personagem, vejo o esforço dele, vejo também o esforço do Jon Bernthal pra voltar como Frank Castle, como Justiceiro. Ele gosta do personagem, só falou que voltaria se eles respeitassem o personagem como ele é nos quadrinhos, e eu gosto muito quando o ator ele assume essa postura de defender o personagem que ele tá interpretando e mostra que ele tem ali um certo apreço pelo papel. Eu gosto muito disso. E, obviamente, a gente vê nitidamente que tanto o Charlie Cox como o Jon Bernthal e também o Vincent D'Onofrio, eles honram os personagens que eles estão interpretando. Então é muito triste quando você vê uma temporada dessa bem mediana, mas não tem o que fazer. Agora esperar a segunda temporada. Eu acredito que a qualidade possa melhorar bastante, porque... Como eu falei pra vocês, essa primeira temporada de Demolidor Renascido, ela teve muitos problemas ali nos bastidores, muitas regravações, muitos cortes, emendaram várias coisas ali, muitas coisas saíram, teve muita coisa filmada que não apareceu, que eu vi fotos dos bastidores e não apareceu. Então a gente viu que essa temporada sofreu narrativamente, foi colado, parece que picotaram um trabalho de escola, aí na pressa pra entregar pra professora, colaram tudo ali do jeito que podia pra poder ser apresentável, e entregou pra professora ali um trabalho cheio de retalhos, colado. E é isso. Esperar humildemente e com muita esperança que essa segunda temporada venha a ser melhor que essa primeira. Que não vai ser muito difícil, não, de ser melhor. Quer dizer, a Marvel tá complicado ultimamente, cara. Como fã, eu tô preocupado. Preocupadíssimo até com Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas. Mas a esperança é a última que morre. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha análise crítica. Se vocês gostaram, deixe seu like se eu curti. Comenta aí, concordam comigo? Qual a sua nota para Demolidor Renascido primeira temporada? Gostaram da série? O que vocês mudariam? O que vocês não mudariam? O que vocês odiaram? O que vocês gostaram? Deixem aí nos comentários. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus, meus pensadores. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.